Fala pessoal, aqui Ivarov na área para mais um Ivarov Resenha. Seja muito bem-vindo. E aí, como vocês estão? Eu estou muito bem. A resenha de hoje eu vou falar sobre o Gerson. O Gerson que foi vaiado, xingado, teve o pai e a gente dele hostilizado ali no Maracanã, né? Eu queria fazer esse vídeo já antes, assim que o Cruzeiro anunciou a contratação dele, mas eu não sei porque eu não fiz, né? E aí, teve o jogo Flamengo e Cruzeiro recentemente e, poxa, uma situação excelente para falar do caso Gerson. E aí, já passou quase uma semana do jogo já e eu não queria esperar mais 2 ou 3 meses. O jogo Cruzeiro e Flamengo no segundo turno, lá para depois da Copa para falar o que eu queria falar, né? Mas antes de falar da resenha de hoje, claro, não se esqueça de ajudar o canal a crescer. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Agora vamos deixar de conversa e vamos logo para o que interessa. Seguinte, lá na resenha sobre o Lucas Paquetá, eu falei que não ia ter uma contratação melhor do que a do Lucas Paquetá, nem a nível nacional, nem a nível continental. E, cara, eu mantenho mesmo o pensamento, eu vou explicar nesse vídeo, tá? Mesmo após o Cruzeiro ter contratado o Gerson e o Palmeiras ter contratado o John Arias. Sim, eu acho a contratação do Paquetá também melhor do que a do John Arias no Palmeiras. Mas eu vou focar hoje nesse vídeo sobre o Gerson. E sim, minha opinião é igual. Bom, vamos lá. A nível físico, eu acho que o Gerson, ele a nível físico tem um bom físico, ele tem um baixo histórico de lesão e dentro de campo ele se dedica muito, né? Nada ali superior ao Paquetá, que ele vem fazendo, né? A nível tático, o Gerson joga em mais de uma posição, tanto que ele é chamado de Coringa por causa disso, mas o Paquetá joga em mais funções ali do meio campo, né? O Paquetá joga de primeiro volante, de segundo volante, na ponta direita, na ponta esquerda, na armação, enquanto que o Gerson ele joga mais de segundo volante, na ponta direita, na ponta esquerda, né? Então, assim, o Paquetá, a nível tático, está acima. Na questão técnica, o drible, o Gerson nunca foi um grande driblador, muito pelo contrário, né? Passe. O Gerson nunca teve um grande passe, uma grande visão de jogo, que é dar aquele passe diagonal que vai deixar o companheiro ali na cara do gol. Nunca foi isso, igual um Arrascaeta, por exemplo. O Gerson nunca foi esse jogador. Nem bola parada o Gerson não sabe bater, né? Não é um bom batedor de falta, não é um bom batedor de escanteio, né? Nunca foi esse jogador. Chute. O Gerson tem um bom chute, de verdade, falando sem nenhum tipo de ironia ou deboche. Só que o Gerson não chuta. Isso era uma das minhas grandes irritações do Gerson no Flamengo sob o comando do Felipe Luiz. Que ele não chutava. Ele tem um bom chute. Cara, o primeiro gol do Gerson pela camisa do Flamengo é um belo gol que ele, na ponta direita, ele traz pro meio e chuta e faz um belo gol contra o Botafogo, acho, em 2019, né? Tem um outro gol dele pelo Flamengo, já na segunda passagem, em 2023, contra o Coritiba, que ele solta uma paulada de fora da área e faz um golaço. Então, assim, ele chutava bem, ele chuta bem, só que ele não gosta de chutar. Não é pra ser um fominha maluco que pegou a bola e chuta pro gol. Não, mas de vez em quando, uma vez ou outra, arriscar, não tem problema. Mas ele não fazia isso, não gostava de chutar, mesmo tendo um bom chute, que é um enorme desperdício. A nível financeiro, cara, 27 milhões, cara, o Cruzeiro pagou 27 milhões de euros, não foi reais, no Gerson, que estava jogando numa liga fraca, né? Tecnicamente, ele não estava bem, os números dele no Zenit são horríveis, e mesmo assim o Cruzeiro achou uma boa pagar
27 milhões de euros num jogador em baixa como o Gerson. Então, assim, cara, em nível físico, né, ele não tá superior ao Paquetá. A nível tático, ele não tá superior ao Paquetá. A nível técnico, ele não tá superior ao Paquetá. E a nível financeiro, ele também não tá... Assim, óbvio que o Paquetá foi contratado a 42 milhões de euros. Mas, assim, pô, alguém que contrataria um jogador embaixo por 27 milhões de euros? Eu não faria isso. Eu não faria isso. Né? Para vocês terem uma noção, tá? O Real Madrid contratou o Toni Kroos em 2014, já campeão mundial. Ele estava na seleção da Alemanha, campeã em 2014, e ele já tinha título da Champions em 2013 pelo Bayern de Munique. O Real Madrid comprou o Toni Kroos por 25 milhões de euros. E o Cruzeiro pagou 27 milhões de euros no Gerson, jogando mal pelo Zenit. Então, assim, vai continuar mesmo? Melhor não. Então, assim, cara, a contratação do Paquetá ainda é superior ao Gerson, tanto a nível físico, tático, técnico, financeiro, né? E, cara, além disso, eu queria falar sobre, assim, a decisão burra, extremamente burra do Gerson. Cara, acho que foi uma das decisões mais burras que eu me lembro, assim, na história do futebol. Eu acho que trocar o Flamengo pelo Zenit, eu acho que só o Rafinha trocando o Flamengo pelo Olympiacos e o Neymar trocando o Barcelona pelo PSG em 2017. Sim, eu acho essa troca meio burra. Até posso fazer um vídeo mais específico explicando porque eu acho essa transferência burra também. Mas nesse vídeo aqui eu não vou falar porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas assim, cara, trocar o Flamengo pelo Zenit, cara, não tem uma única linha de defesa nisso. Não tem defesa esportiva, nem defesa financeira e nem de qualidade de vida. Cara, o Gerson no Flamengo, ele era titular absoluto, capitão, ídolo. Ele jogava no time de maior visibilidade fora da Europa, melhor time da América do Sul e com melhor estrutura do continente. Cara, olha isso. Aí ele trocou isso aí que eu acabei de falar para jogar num país frio, temperatura ruim, numa liga sem visibilidade, que ninguém assiste liga russa, pelo amor de Deus. Um nível técnico baixíssimo, liga russa é horrível, né? E a Rússia estava em guerra. A Rússia foi banida das competições continentais da UEFA por estar em guerra. Então, assim, só tinha a Liga Russa e a Copa da Rússia para o Gerson mostrar futebol. Então, assim, ele trocou toda a titularidade. Cara, o Gerson era titular absoluto no Flamengo do Filipe Luís. O Filipe Luís montava o time titular a partir do Gerson. E ele trocou titularidade, idolatria, a faixa de capitão, tudo isso que eu falei pra jogar na Rússia. Cara, pelo amor de Deus. Cara, se eu sou jogador de futebol do Flamengo nessas condições e chega meu agente e fala que tem uma proposta do Zenit, cara, numa boa, eu nem respondia. Eu ia me levantar e ir embora. Porque eu não tenho que responder numa situação dessa, cara. Cara, não existe um jogador como o Gerson, que já tinha passagem pela Europa, duas até, uma na Itália e outra na França, trocar o Flamengo pelo Zenit. A não ser fosse um jogador de 19, 20 anos de início de carreira. Pô, não era o caso do Gerson. O Gerson, antes dele voltar para o Flamengo na segunda passagem, ele estava jogando na França, no Olympique de Marseille, que é um dos maiores clubes da França, numa liga grande, top. Pô, e aí ele vai lá, troca o Flamengo pelo Zenit. Burro, muito burro. Aí alguém pode falar, pô, mas foi por dinheiro, porque o Gerson foi pra Rússia para ganhar muito dinheiro, que não sei o quê. Cara, é o que eu falei.
Quando o jogador tem 19, 20 anos, pô, beleza, é compreensível, compreensível. Agora, um cara de 30 anos, que já teve passagens pela Europa, trocar o Flamengo nessa condição atual pelo Zenit não justifica nem a nível financeiro. Porque assim, cara, o Gerson, ele teve o contrato renovado em abril de 2025. Provavelmente nessa renovação de contrato, ele teve um aumento de salário. Então assim, o aumento de salário dele provavelmente botou ele ali no top 5 ali, maiores salários do elenco do Flamengo. Então assim, ele não ganhava pouco. O dinheiro que ele ganhou no Zenit, o que ele ganhou no Zenit, que ele aqui, morando no Rio de Janeiro, no país dele, no time do coração dele, ele não conseguia fazer aqui. Ele ganha, com o salário que ele ganhava aqui no Flamengo, depois da renovação, ele não conseguia, sei lá, comprar uma casa boa para a esposa, para os filhos dele, não conseguia comprar uma casa boa para o pai, para a mãe dele, ele não conseguia comprar um carro maneiro, decente, para ele ficar aqui no Rio de Janeiro, ele não conseguia botar os filhos dele numa boa escola, ele não conseguia juntar uma grana ali para curtir depois da aposentadoria, passar necessidade depois de ser jogador de futebol. Gente, claro que não. Então, assim, o dinheiro que ele ganhava, e muito bem aqui no Flamengo, ele conseguia fazer tudo isso sem precisar ir presente. Então, assim, fora a vantagem esportiva que eu já falei antes. Então, assim, não tem justificativa esportiva, não tem justificativa financeira, tá? E além disso, cara, ainda poderia ter uma justificativa, assim, de qualidade de vida. Por exemplo, pô, tem jogadores que trocam o Rio de Janeiro, por exemplo, para morar em Dubai, para morar em Londres, porque, pô, é compreensível você trocar o Rio de Janeiro por Londres. Pô, se Londres, quem vê aí documentário, pô, Londres é uma cidade incrível, de muita cultura, de muitas belezas turísticas, né? Então, assim, pô, é compreensível agora você trocar o Rio de Janeiro por São Petersburgo. Pô, pelo amor de Deus, cara. Olha só, o que eu vou falar aqui talvez possa chocar algumas pessoas. Mas, assim, Rio de Janeiro, pra quem tem dinheiro de verdade, tá? Não tô falando pra quem pega ônibus 6 horas da manhã, não. Pra quem tem dinheiro, igual jogador de futebol, Rio de Janeiro é a melhor cidade do mundo. Não tô zoando. Não tô... Rio de Janeiro é a melhor cidade do mundo. E o cara trocou Rio de Janeiro pra morar em São Petersburgo. Caraca, maluco. Qual é a justificativa disso? Pô, se o cara troca o Rio de Janeiro pra morar em Amsterdã, porque ele recebeu uma proposta do Ajax, beleza. Se ele trocou o Rio de Janeiro pra morar em Mônaco, porque ele vai jogar no Mônaco, pô, beleza. Agora, trocar o Rio de Janeiro pra morar em São Petersburgo, pelo amor de Deus, cara. Então, assim, não tem uma única linha de defesa essa troca do Gerson entre trocar o Flamengo, Zenit, pelo Zenit e trocar o Rio de Janeiro por São Petersburgo. Cara, ainda vou te falar mais. Ó, eu não ficaria surpreso se o Gerson, daqui a um ano e meio, assim, ele chegou em janeiro de 2025. Sei lá, a partir de junho do ano que vem, vamos botar aí, a partir de junho do ano que vem, começar a notícia de transferência. Eu acho que para a Europa ele não volta, porque ele já bateu lá 3 vezes. Foi para a Itália, depois foi para a França, depois foi para a Rússia. Então, assim, eu acho que para a Europa, até pela idade, ele não volta. Mas para uma Arábia ou para um time dos Estados Unidos, cara, não duvida, não duvida. A partir de junho do ano que vem, é certo. Não estou falando que seja algo errado ou criminoso, não. Eu estou falando que é uma prática, porque o Gerson ele não para quieto em clube nenhum. Em nenhum clube ele cumpre o contrato. Ele sempre... O máximo que ele ficou foi aqui no Flamengo 2 anos e meio. Só. Então, assim, eu não ficaria surpreso daqui a 1 ano e meio, 2 anos, né? O Gerson tá recebendo alguma proposta, algum assédio de algum clube da Arábia ou dos Estados Unidos, e aí ficar lá até os 33, 34 anos
encher o bolso de dinheiro e voltar para o Brasil, para se aposentar, sei lá, talvez no Fluminense, time do coração dele, né? Que eu não duvido, eu não ficaria surpreso. O Gerson não para quieto em nenhum clube. Então, assim, se tem torcedor do Cruzeiro que acha que, o Gerson... Cara, o Gerson daqui a pouco... Ele e o pai dele vão encher o saco com alguma proposta de algum clube, de algum canto do país e meter o pé. Porque o Gerson, ele não para quieto em clube nenhum. Então é isso. Acho que já falei demais, 15 minutos... Né? Então, acho que a decisão dele foi burra e acho que o Paquetá ainda é uma contratação melhor do que o Gerson. Bom, ufa, falei demais. Não se esqueça de ajudar o canal a crescer, curta, se inscreva e compartilha. Na resenha anterior eu falei sobre o que mesmo? Deixa eu ver aqui, que eu nem lembro. A resenha anterior... a resenha anterior eu falei sobre o calendário do futebol brasileiro. Depois vá lá e confira. Não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais, @Ivarov10 no Instagram e no X. E é isso aí. Valeu, até a próxima. Fui!